O 16º segredo da mente milionária. As pessoas ricas agem apesar do medo. Você já reparou quantas pessoas vivem presas em um ciclo invisível? Elas sonham alto, falam sobre liberdade, imaginam a riqueza, desejam profundamente o sucesso. Mas os anos passam e nada muda, continuam no mesmo lugar, frustradas, sufocadas por promessas não cumpridas. Elas têm planos, elas têm vontade, mas falta o elemento que transforma a intenção em realidade. Falta a coragem de atravessar a ponte entre o mundo interno dos desejos e o mundo externo das conquistas. E essa ponte tem um nome: o medo, a dúvida, a insegurança, a preocupação, a paralisia de não saber o que vai acontecer. É aqui que surge o divisor de águas entre as pessoas de mentalidade pobre e as pessoas de mente milionária. As primeiras esperam não sentir medo para agir e por isso geralmente não agem. As segundas, ao contrário, aprenderam a agir apesar do medo. É isso que vamos explorar neste episódio. Um dos códigos mais poderosos da mente milionária, a capacidade de continuar avançando mesmo quando tudo em você grita para recuar. Porque a verdade é dura, mas libertadora. Você nunca vai alcançar seus objetivos se esperar estar pronto, confiante ou tranquilo para começar. Milhares de pessoas praticam meditação, visualizações, afirmações poderosas, e isso é maravilhoso. Mas nenhum saco de dinheiro vai cair do céu enquanto você está sentado com os olhos fechados. Nenhum livro escrito, empresa lançada, imóvel comprado ou futuro construído virá sem que você se levante e entre em campo. E sabe por que isso é tão difícil? Porque fomos condicionados desde cedo a buscar conforto, segurança, previsibilidade. Fomos ensinados a recuar diante da dúvida e a esperar pela hora certa, como se o sucesso dependesse de um alinhamento mágico das estrelas. Mas as pessoas ricas e realizadas entenderam que a hora certa não chega. Ela é criada pela ação. Vamos desvendar como agir mesmo quando sua mente estiver em pânico. Vamos entender por que o medo nunca desaparece e como torná-lo seu aliado. Vamos treinar sua capacidade de pensar de forma poderosa, romper com o ciclo de autossabotagem e instalar dentro de você o hábito que diferencia vencedores de sonhadores. A ação consistente, mesmo em meio à incerteza. Você descobrirá que coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar com medo mesmo assim. E que todo avanço real, todo crescimento verdadeiro está fora da zona de conforto. Por isso, quanto mais você se acostumar com o desconforto, mais natural será para você agir. A partir de agora, você terá a clareza e o impulso que faltavam para tomar aquela decisão, dar aquele passo, iniciar aquele projeto que você vem adiando há tempo demais. Porque você vai entender de forma profunda que a ação é a ponte entre o que você quer e o que você vive. E mais do que isso, você vai declarar em voz alta, com convicção, uma nova programação para sua mente. Este é o 16º segredo da mente milionária. E ele pode mudar tudo. Você pode passar a vida inteira tentando entender por que seus planos não saem do papel. Terá ideias brilhantes, sonhos grandiosos, visões poderosas de tudo o que deseja conquistar. E ainda assim, os dias vão passar, as semanas vão voar, e você continuará no mesmo lugar, estagnado, olhando para a própria vida com um misto de frustração e conformismo. O que falta? Será conhecimento, coragem, tempo, recursos? Para muitos, a resposta parece uma equação complexa, mas a verdade está bem diante dos nossos olhos. A ação é o que separa o que você deseja do que você conquista. A ação é a ponte entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. E a razão pela qual milhões de pessoas nunca atravessam essa ponte é uma só: medo. O processo de manifestação que rege a nossa realidade é simples. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos
conduzem a ações. Ações conduzem a resultados. Essa fórmula é o coração de tudo o que você vê materializado na sua vida hoje. Tudo começa dentro de você, mas nada acontece se não houver movimento, decisão, ação. E é aí que a maioria trava. Pensam, sentem, visualizam, desejam, mas não agem. Congelam, paralisação, insegurança, indecisão. O medo instala-se como um bloqueio invisível, uma parede entre a intenção e a transformação. Não importa quantos cursos você faça, quantos livros você leia, quantas ideias geniais você tenha, se você não age, você não transforma nada. É aqui que está uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre. As pessoas ricas entenderam que a ação é soberana. Elas sabem que o medo estará lá, mas não fazem dele um obstáculo. Elas aprenderam a conviver com ele, a dominá-lo, a agir mesmo com a barriga revirando, com a voz tremendo, com o coração acelerado. E isso não acontece porque elas são especiais, mas porque elas treinaram esse músculo mental com consistência. Por outro lado, as pessoas de mentalidade pobre esperam a coragem aparecer, esperam o medo desaparecer, esperam as condições ideais, o sinal verde, o agora vai. Mas esse momento não chega e não chegará. Porque a coragem não é um estado que antecede a ação, ela é consequência dela. A verdadeira coragem nasce do fazer. Se você parar para observar, verá que tudo o que você deseja está do outro lado de uma decisão que você ainda não teve coragem de tomar. Pode ser aquele projeto que você vive adiando, aquele investimento que você teme fazer, aquela conversa difícil que você evita, aquela mudança de cidade, de profissão, de mentalidade. O que está segurando você não é a falta de tempo, nem de dinheiro, nem de recursos. É a ausência de movimento. É a crença, enraizada e silenciosa, de que sentir medo é motivo suficiente para parar. Mas não é. O medo, por mais intenso que seja, é apenas uma emoção. E como toda emoção, ele pode ser observado, compreendido e ultrapassado. Pessoas ricas aprenderam a agir apesar do medo. Elas entenderam que a vida não será moldada pelo que você sente, mas pelo que você faz com o que sente. Essa é uma das maiores chaves para criar uma realidade extraordinária. Porque enquanto você estiver esperando se sentir pronto para agir, você estará eternamente preso ao ciclo da estagnação. E é justamente isso que mantém tantas pessoas comuns presas a vidas comuns. Elas acreditam que primeiro precisam se sentir confiantes para depois agir, mas é exatamente o contrário. A ação gera confiança. A ação transforma insegurança em clareza. A ação cria momentum, energia, resultados. E esses resultados alimentam sua autoconfiança. Você quer vencer? Então haja, mesmo tremendo, mesmo sem saber como será o próximo passo, mesmo com dúvida, com desconforto, com a mente tentando te convencer a desistir. Porque cada vez que você age apesar do medo, você redefine a sua identidade. Você prova para si mesmo que é maior do que seus pensamentos limitantes. Você treina o seu cérebro para associar risco com expansão, e aos poucos, o que antes parecia impossível se torna natural. Agir apesar do medo passa a ser um novo normal. E é nesse ponto que a mágica acontece. Você começa a crescer de verdade. Esse é o caminho que poucos têm coragem de trilhar, mas é o único que conduz à liberdade. A maioria prefere permanecer segura dentro da zona de conforto, justificando suas paralisias com desculpas sofisticadas. Não é o momento certo. Ainda não estou preparado. Preciso estudar mais. Não tenho tempo. Mas por trás de todas essas frases há um mesmo sentimento: medo. E enquanto o medo estiver no comando, seus sonhos continuarão reféns.
Está na hora de virar o jogo. Está na hora de entender que você não precisa deixar de sentir medo para agir. Você só precisa decidir que vai agir mesmo sentindo. Porque isso é o que as pessoas ricas fazem. E é isso que você pode fazer agora mesmo. A vida que você deseja está esperando uma única coisa: a sua ação. O primeiro passo, a travessia da ponte, a coragem de se mover, mesmo com o coração acelerado. O que separa você da sua próxima conquista não é o tamanho do desafio, é o seu tamanho diante dele. E esse tamanho cresce a cada movimento, a cada decisão, a cada ato de coragem, a cada passo ousado. E tudo começa agora. Você já parou para refletir sobre quantas vezes deixou de dar um passo importante porque estava desconfortável demais para agir? Porque havia risco envolvido? Porque não sabia o que esperar do outro lado? Esse sentimento é universal. Todos nós já estivemos nesse lugar. Mas existe uma diferença essencial entre as pessoas que permanecem paralisadas e aquelas que avançam rumo a uma vida extraordinária. O relacionamento que cada uma tem com o desconforto. Vivemos em uma sociedade que glorifica o conforto. Tudo é projetado para tornar a vida mais cômoda, mais previsível, mais protegida. Queremos carros com assento aquecido, apps que entregam tudo na porta, relacionamentos sem esforço, sucesso sem dor. Mas enquanto essa cultura do conforto cresce, o potencial humano diminui, porque o crescimento real, aquele que expande sua mente, seu impacto e sua riqueza, acontece inevitavelmente fora da sua zona de conforto. Essa é uma das verdades mais duras e mais libertadoras que você pode absorver. Todo crescimento exige desconforto. É impossível alcançar um novo nível de vida, de mentalidade ou de prosperidade, mantendo os mesmos hábitos, padrões e decisões que o mantêm exatamente onde você está. Se você quer uma vida nível 10, precisa estar disposto a passar por experiências nível 10. E isso, quase sempre, significa sair da zona segura. As pessoas de mentalidade pobre evitam o desconforto como se fosse um inimigo mortal. Elas o interpretam como um sinal de que algo está errado, como uma ameaça que precisa ser evitada. Mas as pessoas ricas aprenderam a interpretar o desconforto de forma completamente diferente. Para elas, sentir desconforto é uma pista de que estão crescendo. É o sinal de que estão entrando em um território novo, expandindo seus limites, ampliando sua capacidade de lidar com desafios e criar soluções. O desconforto virou um aliado, não um inimigo. Pense em todas as primeiras vezes que marcaram sua vida. A primeira apresentação, a primeira venda, o primeiro investimento, o primeiro vídeo, o primeiro sim depois de tantos nãos. Lembra como seu corpo reagia? Suor nas mãos, coração acelerado, voz trêmula, respiração curta. Tudo em você gritava: não faça isso! E mesmo assim você fez. Você cruzou aquela linha invisível que separa o medo da ação. E quando fez isso, algo dentro de você se expandiu. É assim que a evolução acontece. O desconforto é um indicador. Ele mostra que você está se movimentando para fora do território conhecido. E esse território desconhecido é justamente onde mora o seu novo eu. Aquela versão sua que ganha mais, impacta mais, vive mais plenamente. O desconforto é o portal. E só atravessa quem está disposto a sentir e continuar caminhando. Pessoas ricas e bem-sucedidas não apenas suportam o desconforto, elas o buscam, porque entendem que ele é o preço da liberdade. E aqui está um ponto crucial. A sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Se a sua zona de conforto é pequena, sua zona de riqueza será igualmente limitada. Você só poderá receber aquilo que está disposto a sustentar.
O universo não entrega abundância para quem tem estrutura frágil. Ele espera que você se fortaleça primeiro, que amplie sua capacidade interna para então receber mais. E essa ampliação começa no desconforto. É por isso que tantas pessoas permanecem financeiramente travadas. Elas querem ganhar mais, mas não estão dispostas a se expor, a errar, a aprender algo novo, a ouvir não, a investir em si mesmas, a se comprometer com um plano. Elas querem os frutos sem plantar as sementes. Querem colher, mas não querem sujar as mãos de terra. E assim vivem anos e anos, andando em círculos, culpando tudo e todos, menos o verdadeiro vilão, a própria resistência ao desconforto. Mas aqui está a boa notícia. O desconforto é treinável. Você pode e deve praticar o desconforto até que ele deixe de ser um obstáculo e se torne familiar. Cada vez que você age apesar da insegurança, você reconfigura seu cérebro. Cada vez que você enfrenta um desafio, em vez de evitá-lo, você envia uma nova mensagem para o seu sistema nervoso. Eu sou maior do que isso. E com o tempo, o que antes parecia impossível se torna natural. Essa é a diferença entre viver com medo e viver com propósito. Quem vive com medo recua diante do desconforto. Quem vive com propósito usa o desconforto como trampolim. E não se trata de gostar de sofrer. Trata-se de entender que crescimento exige fricção. Que toda semente precisa romper a casca, que todo músculo precisa de resistência para crescer, que toda alma precisa de desafios para despertar o seu potencial. Não existe sucesso real dentro da zona de conforto. Todo salto quântico exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é a ação apesar dele. É a decisão diária de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando seria mais fácil se esconder, desistir ou adiar. É isso que separa os que vencem dos que apenas desejam vencer. Agora, olhe para a sua própria vida. Onde você tem evitado o desconforto? Que conversas você tem adiado? Que decisões você está procrastinando? Que oportunidades você está deixando passar por medo de errar? Está tudo aí, bem diante de você. E enquanto você não escolher crescer, você continuará vivendo no piloto automático. Mas você pode escolher diferente. Você pode transformar o desconforto em sinal verde. Você pode dizer para si mesmo, se está desconfortável, é porque estou no caminho certo. Então, algo mágico acontece. Você deixa de fugir e começa a avançar, passo a passo, escolha a escolha. E quando você menos esperar, perceberá que está habitando uma nova vida, não porque ela chegou até você, mas porque você teve coragem de se mover até ela. Existe uma verdade que a maioria das pessoas não quer encarar. Você não vai se tornar alguém maior sendo guiado por seus medos. Não importa o quanto você deseje uma vida extraordinária. Não importa quantas afirmações positivas você repita, nem quantas horas passe visualizando uma realidade ideal. Se você continuar permitindo que o medo dite o que pode ou não pode ser feito, nada mudará. O medo não vai desaparecer como mágica. Ele vai continuar ali, na porta dos seus sonhos, esperando para ser enfrentado. A questão não é se ele existe, mas o que você decide fazer apesar dele. As pessoas ricas não são seres destemidos. Elas sentem medo, têm dúvidas, questionam-se, mas aprenderam um princípio simples e poderoso: agir apesar do medo. Elas não esperam sentir confiança para agir. Elas agem e a confiança vem como consequência. Porque cada vez que enfrentam um medo, ficam maiores do que ele. E esse ciclo, agir, crescer, fortalecer, vai se repetindo até que aquele medo, que antes parecia um monstro intransponível, se transforma em mais um degrau vencido. É importante entender que a mente humana, quando não treinada, sempre buscará o caminho de menor resistência. É um instinto primitivo de autoproteção. A mente quer manter você seguro, dentro do conhecido, do previsível, do garantido.
Só que o crescimento não mora nesse lugar. O crescimento vive do outro lado da parede do medo. E a chave para atravessá-la é a ação. Veja bem, a sua mente conta histórias. O tempo todo, ela cria cenários de fracasso antes mesmo de você tentar. Ela imagina a rejeição antes de você abrir a boca. Ela pinta um futuro desastroso com base em medos passados. E o pior, você acredita nessas histórias. Você reage a elas como se fossem fatos. Mas são apenas isso, histórias, filmes mentais, ficção. Mark Twain já dizia: tive milhares de problemas na vida, a maioria dos quais nunca aconteceu. Quantos castelos de areia você já construiu com base no "e se"? E quantas oportunidades deixou passar por isso? O maior desafio não é o medo em si, é a ilusão de que ele está dizendo a verdade. E aqui entra um dos maiores segredos que os ricos e bem-sucedidos dominam. Eles sabem que a mente mente e, por isso, aprenderam a duvidar dos próprios pensamentos. Aprenderam a observar suas emoções sem se tornarem escravos delas. Aprenderam a dar comandos à mente em vez de apenas obedecê-la. Você pode e deve fazer o mesmo. Haja como um comandante. Dê direção. Quando o medo vier, observe-o, respire fundo, agradeça pela tentativa de proteção e siga em frente mesmo assim, porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que não sente medo, é aquele que sente e avança, é aquele que reconhece a serpente, olha nos olhos dela e diz: você não manda em mim. Você não precisa destruir o medo, só precisa desobedecê-lo. E quanto mais você faz isso, mais fácil se torna. Porque o que antes era assustador se torna familiar. E aquilo que era impossível se transforma em rotina. Essa é a força da ação repetida. Ela transforma você por dentro, faz você perceber que sempre teve mais poder do que imaginava. Agora pense na sua vida hoje. Quantas decisões você tem adiado? Quantos projetos engavetou? Quantas vezes ficou paralisado na hora de gravar um vídeo, fazer uma ligação, enviar uma proposta, iniciar um negócio, terminar um relacionamento? E o que aconteceu depois? Nada. Só mais tempo perdido, mais oportunidades escapando, mais frustração se acumulando. Porque enquanto o medo dita o ritmo, a vida estagna. A boa notícia? Você pode virar esse jogo. Pode decidir que a partir de agora vai agir apesar do medo, vai fazer mesmo com frio na barriga, vai gravar mesmo sem saber se vai dar certo, vai conversar mesmo com a voz tremendo, vai investir mesmo com receio de errar, porque o único erro real é não tentar. E se você está esperando se sentir pronto, saiba, ninguém nunca se sente realmente pronto para fazer algo grande. Porque aquilo que é grande nos desafia, nos tira do eixo. E tudo bem, é assim que precisa ser. O seu próximo nível de vida não exige perfeição, ele exige ação. E coragem não é ausência de medo, é a decisão de continuar, mesmo sentindo tudo aquilo. A partir de hoje, que tal criar um novo hábito? Toda vez que sentir medo, use isso como sinal verde, como um farol dizendo: aqui tem ouro. Porque onde mora o medo, mora também o seu crescimento. Onde você hesita, está a sua chance de expansão. E se você agir apesar desse medo, estará construindo uma nova identidade, mais forte, mais corajosa, mais livre. Este é o convite. Treine a sua mente para obedecer à sua vontade e não ao seu medo. Treine o seu corpo para se movimentar, mesmo tremendo. Treine a sua boca para dizer sim, mesmo quando a insegurança quiser te calar. Faça disso um exercício diário. Pratique agir quando não está com vontade. Pratique começar quando preferia adiar. Pratique dar o primeiro passo antes que a confiança chegue, porque no fim, a confiança não é o ponto de partida, é o resultado da ação. Você se torna confiante porque agiu. Você se torna rico porque ousou. Você transforma sua vida porque decidiu fazer diferente. E tudo isso começa com uma simples, mas poderosa escolha:
Agir apesar do medo. Existe um padrão silencioso que diferencia os que vivem uma vida comum daqueles que alcançam resultados extraordinários. E esse padrão não está nas palavras que dizem, está nas decisões que tomam quando ninguém está olhando. Enquanto a maioria espera se sentir confortável para agir, os verdadeiros milionários decidem agir mesmo em meio ao desconforto, porque entenderam algo que muda tudo. O desconforto é um sinal de crescimento, não de perigo. Vivemos em uma sociedade que venera o conforto. Vendem-nos almofadas mais macias, carros mais silenciosos, vidas mais previsíveis. E sem perceber, muitos se viciam em uma anestesia emocional que os impede de sentir, e por isso, de viver plenamente. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca conforto a qualquer custo, mais difícil sua vida se torna, porque o mundo real exige coragem, exige movimento, exige uma disposição para fazer o que é necessário e não apenas o que é fácil. Talvez você já tenha percebido isso, que cada vez que decidiu enfrentar algo desconfortável, uma conversa difícil, um novo projeto, uma mudança de rumo, você saiu maior do outro lado, mais forte, mais consciente de si. E é justamente por isso que os ricos não escolhem suas ações com base na comodidade, mas na transformação que essas ações podem gerar. Eles sabem que a zona de conforto é o lugar onde os sonhos vão para morrer. A zona de conforto é onde está o você de hoje. Mas o você que deseja uma vida de nível 10 está além dela. Ele vive na zona de expansão, onde as decisões custam caro emocionalmente, mas pagam dividendos em crescimento e liberdade. E por isso, os ricos se condicionam a buscar o desconforto como parte do processo. Porque entendem que o desconforto não é um inimigo, é um professor. Agora pense, quantas vezes você deixou de fazer algo importante simplesmente porque sentiu um aperto no peito, um frio na barriga, uma tensão nos ombros? Quantas vezes recuou diante de uma oportunidade porque ela parecia grande demais, exigente demais, assustadora demais? E o que aconteceu? Nada. A oportunidade foi embora. O tempo passou, a vida seguiu. Mas o arrependimento ficou. Por isso, te digo com firmeza, o desconforto é o preço da sua grandeza. E não há outro caminho. Nenhum bilionário do mundo construiu sua liberdade emocional, financeira ou espiritual, ficando confortável o tempo todo. Nenhum guerreiro se tornou mestre evitando batalhas. Nenhuma mente milionária nasceu da fuga. Ela nasce do enfrentamento diário, silencioso, disciplinado, e há uma equação simples que você precisa decorar. ZC, ZR. Sua zona de conforto é igual à sua zona de riqueza. Se você quer mais dinheiro, mais crescimento, mais realização, precisa aumentar o tamanho da sua zona de conforto. Isso não significa tornar a vida mais fácil, mas sim ficar confortável com o desconforto. Treinar-se para sentir medo e agir, sentir dúvida e agir, sentir insegurança e agir. E sabe o que acontece quando você faz isso com frequência? Aquilo que era desconfortável vira rotina. Aquilo que era assustador se torna natural. O que parecia impossível se torna parte do seu dia a dia. Sua zona de conforto se expande, e junto com ela, sua vida inteira. Veja bem, ninguém morre de desconforto, mas a busca incessante pelo conforto já matou mais sonhos, projetos e possibilidades do que qualquer outra coisa. O conforto mata silenciosamente, em parcelas mensais. Ele embriaga com segurança enquanto drena sua energia vital, até que um dia você acorda e percebe que ficou pequeno dentro de uma vida que um dia sonhou em transformar. Então vem o remorso, aquela sensação de que algo dentro de você poderia ter sido muito maior, mas não foi. Porque você cedeu. Porque deixou o medo te convencer de que era cedo demais, tarde demais, difícil demais. Não seja essa pessoa.
Recuse-se a viver no modo talvez, adote o modo ação, e isso exige treino, prática, exige que você, conscientemente, se exponha ao novo, ao desafiador, ao que tira o seu chão. Porque o chão que você conhece é o mesmo que está limitando seus resultados. Para pisar em novos territórios, é preciso tirar os pés do conhecido. A próxima vez que você se sentir desconfortável, em vez de recuar, reconheça: você está crescendo. Dê um tapinha nas costas e diga para si mesmo: eu devo estar crescendo. Use isso como combustível, como prova de que está no caminho certo, porque não há expansão sem desconforto, e não há desconforto sem recompensa. Você quer resultados diferentes? Então pare de buscar sensações iguais. Viva no limite do que você conhece. Amplie a borda do seu mundo interno e verá, em pouco tempo, como seu mundo externo se alarga junto com ele. Lembre-se, a zona de conforto dos ricos é elástica. Eles vivem testando seus próprios limites, esticam, avançam, recuam e depois testam de novo. Porque sabem que o tamanho da sua zona de conforto determina o tamanho da sua conta bancária, do seu impacto, da sua liberdade. E enquanto muitos estão presos à ideia de que um pouco de desconforto é ruim, os milionários enxergam isso como o preço do ingresso para a grandeza. Eles não se perguntam se estão com medo, mas sim, estou disposto a avançar apesar disso? E essa simples pergunta muda tudo. Porque quando você para de se apegar à segurança e começa a se apegar ao crescimento, a vida finalmente começa a valer a pena. Em algum momento da sua vida, você precisará fazer uma escolha: continuar obedecendo aos seus pensamentos limitantes ou tomar o leme da sua mente e guiá-la em direção à liberdade. Essa escolha, embora silenciosa, definirá os seus próximos anos, ou até mesmo a sua história inteira. Porque a diferença entre quem vence e quem continua preso aos mesmos ciclos não está na capacidade, mas na consciência. Consciência de que você não é os seus pensamentos. Você é quem os observa. A mente humana é uma máquina criativa e às vezes cruel. Ela fabrica histórias, medos, argumentos, justificativas e o faz com maestria. Quantas vezes você já ouviu a sua própria mente dizer: isso é perigoso, não é o momento, e se der errado? E se todo mundo rir de mim? Essas vozes não são o seu eu verdadeiro. São apenas fragmentos de condicionamentos, medos herdados, traumas não curados. E aqui está o ponto crucial: você não precisa acreditar em tudo o que pensa. A maioria dos pensamentos negativos que te visitam todos os dias não passa de resíduos mentais de uma programação antiga, uma mentalidade herdada de gerações passadas que acreditavam que segurança era mais importante que liberdade. O autor Mark Twain já dizia: tive milhares de problemas em minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu. Essa frase resume com perfeição o funcionamento da mente não treinada. Ela vive em simulações do pior cenário. E, ao fazer isso, paralisa você antes mesmo da ação começar. Mas eis o segredo que muda tudo. Pensamentos só têm poder se você lhes dá atenção. A partir de agora, você pode escolher ser o mestre da sua mente e não mais seu escravo. Como? Começando pela observação. Note os pensamentos que surgem em momentos de decisão, de medo, de avanço. Observe sem julgar. E então, questione: esse pensamento me empodera ou me enfraquece? Me aproxima do meu objetivo ou me afasta dele? A resposta te guiará. E quando identificar pensamentos sabotadores, substitua-os. Instale um novo sistema operacional. Use declarações poderosas. Diga a si mesmo com força e convicção: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária.
Essas palavras não são apenas frases bonitas. Elas são códigos de reprogramação. Cada vez que você as repete, está treinando sua mente para operar de maneira diferente. Está criando novas trilhas neurais, novas conexões, uma nova resposta diante dos mesmos desafios. Está deixando de ser reativo para se tornar proativo. O nome disso é pensamento poderoso. Diferente do pensamento positivo, que muitas vezes tenta negar a realidade e fantasiar um mundo ideal, o pensamento poderoso reconhece o que é e, ainda assim, escolhe agir. Ele não finge que não há medo. Ele apenas decide não ser dominado por ele. E essa é a chave. Você não precisa eliminar o medo para agir. Precisa apenas decidir que ele não terá a palavra final. Precisa entender que o medo é só uma emoção, uma sensação transitória. Ele não tem raízes. Ele não é verdade absoluta. E o mais importante, ele não define quem você é. Se você sente medo, parabéns. Isso significa que você está na borda da sua zona de conforto. E se está na borda, está próximo de um avanço. O que separa você do seu próximo nível não é a ausência de medo, mas a sua capacidade de agir mesmo sentindo. E essa capacidade pode e deve ser treinada. Transforme o medo em um gatilho. Toda vez que sentir aquele frio na barriga, diga a si mesmo: isso é um sinal de que estou no caminho certo. E então dê o passo. Haja. Em frente. Porque a ação é a ponte entre o seu mundo interior e os resultados no mundo exterior. Sem ação, não há transformação. Sem ação, não há colheita. E lembre-se, a sua mente é uma ferramenta, não um tirano. Você pode treiná-la, moldá-la, conduzi-la. Pode escolher os pensamentos que deseja nutrir e os que deseja abandonar. Pode cultivar ideias que te empoderam. E, principalmente, pode construir uma nova identidade mental, uma identidade de coragem, ação e prosperidade. Comece hoje. Não espere estar pronto. Não espere não sentir mais medo, porque esse dia talvez nunca chegue. Mas a verdade é que você já está pronto o suficiente para começar. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para dar o primeiro passo. E é esse passo que vai mudar o jogo. Então, da próxima vez que sua mente tentar te paralisar com desculpas, com histórias, com medos, agradeça e diga a ela: obrigado pela informação, mas quem decide agora sou eu. E vá, faça, avance. A vida de verdade está do outro lado da sua decisão. A vida que você deseja está fora da sua zona de conforto e não é apenas uma metáfora bonita. É uma verdade psicológica, comportamental e espiritual. Tudo o que você sonha, mais dinheiro, mais liberdade, mais realizações, mais propósito, vive em um território que você ainda não explorou. E esse território só pode ser acessado por meio da ação, mesmo que envolva medo, desconforto ou incerteza. Por isso, as pessoas ricas e bem-sucedidas não são aquelas que se sentem prontas o tempo todo. São aquelas que decidiram agir mesmo quando não se sentem prontas. Elas aprenderam a transformar o desconforto em trampolim. Usam o medo como bússola. Não esperam garantias para se mover, porque elas entenderam um segredo profundo. Quem espera se sentir seguro para agir, passa a vida inteira esperando. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que dizem que um dia vão investir, um dia vão abrir um negócio, um dia vão mudar de vida e esse um dia nunca chega, porque estão esperando que o medo desapareça. Só que ele não desaparece. Ele se transforma e se fortalece quanto mais você recua. Agora imagine outra cena. Você age, mesmo com frio na barriga, mesmo com dúvidas, mesmo com as mãos suadas e a voz tremendo. Você vai lá e faz. E depois percebe que não era tão impossível assim. Que você sobreviveu. E mais, que você cresceu. Que agora está mais forte. Que agora você tem uma nova referência de coragem. Isso é expansão.
Isso é riqueza mental, e isso ninguém pode tirar de você. É por isso que todo crescimento verdadeiro passa pelo desconforto. Pense em qualquer momento de transformação da sua vida. Houve um ponto de ruptura, uma decisão difícil, uma conversa desafiadora, uma mudança brusca, uma ação corajosa. A zona de desconforto é o útero das grandes vitórias. E fugir dela é fugir do seu potencial. Existe uma equação simples que resume isso. ZC-ZR. A sua zona de conforto determina a sua zona de riqueza. Quanto mais você expande a sua capacidade de lidar com o desconforto, mais oportunidades você pode acessar, mais riscos inteligentes você pode assumir, mais conexões pode construir. E tudo isso se converte em mais riqueza, externa e interna. Mas atenção, não se trata de viver em sofrimento ou se martirizar. Trata-se de praticar o desconforto produtivo. Aquele que vem de fazer o que é necessário, mesmo sem vontade. De manter sua palavra, mesmo quando ninguém está vendo. De sair do automático e tomar decisões conscientes. De colocar limites. De dizer não. De se expor. De tentar de novo. De falhar e recomeçar com mais sabedoria. Esse tipo de desconforto não mata. Ele transforma. Ele afina sua alma. Ele burila sua mente, ele forja seu caráter. E no processo, ele revela quem você é de verdade. Porque a grande questão não é o tamanho do desafio, é o tamanho que você decide assumir diante dele. Ou você é alguém que se deixa deter, ou é alguém que avança, apesar de tudo. Essa é a verdadeira bifurcação da mente milionária. A partir de hoje, escolha avançar. Pratique isso. Com pequenas decisões diárias. Haja mesmo sem vontade. Diga o que precisa ser dito. Mande a proposta. Faça aquela ligação. Grave o vídeo. Estude. Invista. Treine. Teste. Caia. Levante. Ajuste. Melhore. Não pare. E a cada vez que a mente tentar sabotar, lembre-se, você não é a sua mente. Você é quem a comanda. Você é o capitão. E como todo bom comandante, às vezes você vai remar contra a maré. Mas é isso que o levará até o outro lado. E é do outro lado que está a liberdade, a prosperidade, a vida que vale a pena. Nunca se esqueça, a felicidade não mora no conforto absoluto. Ela mora no crescimento, em sentir que você está se tornando alguém melhor, mais forte, mais alinhado com quem você nasceu para ser. Isso só acontece quando você se permite viver na borda da sua zona de conforto, que é exatamente onde os milagres acontecem. Portanto, da próxima vez que o medo bater, que o desconforto apertar, que a dúvida surgir, diga a si mesmo: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir, eu tenho uma mente milionária. Repita, grave isso no seu coração. Essa declaração é mais do que palavras, é um pacto com o seu futuro. É uma reprogramação da sua identidade. É um código de acesso a uma nova vida. Use-o e transforme o que antes era barreira em portal. Você já tem tudo de que precisa. Agora só falta agir. E agir apesar de tudo. Essa é a marca dos que vencem. Essa é a alma dos milionários. Esse é o seu próximo passo. Você chegou até aqui porque sente dentro de si um chamado. Um impulso silencioso, mas constante, dizendo: existe algo maior para mim. E esse algo maior está do outro lado do medo. Está no território da coragem, na terra dos que agem, mesmo quando tremem, dos que se comprometem, mesmo sem garantias, dos que escolhem ser maiores do que as suas desculpas. Hoje você entendeu que a diferença entre os ricos e os que apenas sonham com riqueza não está na ausência de medo, mas na decisão de agir apesar dele. Está na coragem de assumir as rédeas da própria mente, da própria vida e do próprio destino. Está em transformar cada desafio em uma ponte
cada desconforto em combustível, cada dúvida em decisão. O mundo pode ser instável, as circunstâncias podem ser difíceis, mas o poder de agir permanece e ele é seu. Nada, absolutamente nada, tem mais impacto na sua vida do que as ações que você escolhe tomar, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o medo sussurra que é melhor recuar. Neste exato momento, você tem uma escolha diante de si: continuar esperando ou começar a agir. E lembre-se, não se trata de um salto gigantesco, trata-se de um passo, um pequeno movimento, um gesto que represente: eu não sou mais o mesmo de ontem. E esse passo pode ser hoje. E para encerrar, respire fundo e repita comigo, em voz alta: eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Essa é a sua nova identidade. Essa é a sua nova realidade. Essa é a sua vida em construção. E o tijolo de hoje foi colocado com coragem. Comente abaixo qual é a ação que você vem adiando e que vai tomar agora, apesar do medo. Eu quero ver sua coragem declarada. Escreva, comprometa-se com você mesmo e inspire outras pessoas a fazer o mesmo. E se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Curta, ative o sininho e inscreva-se no canal para continuar essa jornada rumo à mente milionária. No próximo episódio, você vai descobrir o 17º segredo da mente milionária. Não perca!